Então hoje nós vamos estar falando sobre os anjos, querubins, serafins, arcanjos. Amém? Nós vamos abrir em Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então fala assim a palavra do Senhor: Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação? Eu vou ler também o Salmo 91, versículo do 11 ao 13. Salmo 91, versículo do 11 ao 13. Salmo 91. Deixa eu... 91, do 11 ao 13. Então fala assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Vamos ler somente até aqui. Então aqui está falando do cuidado de Deus com quem? Com quem vai herdar a salvação. Então, quando Deus libera anjos para guardar, quem que ele vai guardar? Os que vão herdar a salvação. Então, mesmo antes que a gente ainda não estava salvo, Deus já sabia que a gente ia ser. Então, já tinha anjos do Senhor nos guardando, para que a gente herdasse, né, o reino do céu. E me vinha assim ao coração: fala para eles do cuidado de Deus, né, na vida de vocês, na luta diária de cada um de vocês. Então, quando a gente está passando por uma adversidade, por uma tribulação, às vezes a gente fala assim: nossa, mas será que Deus esqueceu de mim? Faz tanto tempo que eu estou vivendo essa situação e as coisas não estão fáceis. Mas Deus quer falar conosco hoje. Deus jamais esquece dos seus. E além que ele não esquece, tem anjos específicos para nos guardar, para guerrear as nossas causas. E a Bíblia fala, em 34 livros, fala de anjos. E tem 275 referências bíblicas que fala dos anjos do Senhor. Aí eu comecei a estudar sobre os anjos. Eu falei: gente, mas que coisa mais linda. Porque quando a gente fala de serafins, querubins, os serafins, vocês sabem para qual que é o papel dele no céu? Os serafins ficam ao redor de Deus, do trono, louvando a Deus. Então ele é a classe de anjos mais nobre que existe, porque eles são aqueles que estão mais próximos do Senhor. E os querubins, eles são, em Ezequiel fala que eles têm aparência de leão, de animais e várias aparências assim diferentes. E eles também estão mais próximos de Deus, do trono de Deus. E às vezes a gente fala assim: Deus envia os serafins, os querubins. Não, esse está lá com Deus, com o Senhor, guardando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E os anjos, gente, os anjos são seres espirituais. Então eles não têm corpo, apesar de que, se Deus quiser mandar eles aqui, Deus pode pôr um corpo neles para falar conosco. Então, muitas vezes nós fomos visitados até aqui no GC, às vezes nós já fomos visitados aqui por um anjo. Pode ser.
né? Para ver qual a nossa reação, qual seria a nossa atitude. Então, os anjos, Deus pode materializar eles no corpo também, mas eles não têm corpo, eles são espirituais, né? E a Bíblia fala que são milhões e milhares de anjos que existem. E eu acho tão interessante porque Lúcifer, ele era um anjo muito alto ali com Deus. E quando ele intentou ser Deus, Deus expulsa ele do céu. E com ele, a Bíblia fala que a terça parte foi com ele. Aí eu fiquei pensando, se a terça parte foi com ele e o resto ficou com Deus, então a gente tá ganhando muito ainda dos demônios, porque tem duas partes a mais para nos guardar, amém? Então a gente tem que imaginar as coisas, né? Então o número de anjos é incalculável, são milhões e milhões de anjos. E os anjos, os arcanjos, são Miguel e Gabriel. Gabriel ali da Mariane, amém? Que nome lindo, né? Ô Samara, vamos chegar. Então, tem o Miguel e o Gabriel. E esses anjos arcanjos são esses que eles vêm para guardar quem? A noiva, a igreja do Senhor. Então, nós que somos igreja, noiva do Senhor, nós temos anjos específicos para lutar por nós. E eu achei isso assim tão maravilhoso. Tem hora que a gente está passando por tanta luta, por tanta adversidade, e a gente esquece que tem anjos, né? Que Deus mandou os anjos para nos guardar, para lutar a nossa causa, para nos defender. E gente, a gente precisa ter certeza disso. E quando a gente estiver numa luta muito grande, nós vamos falar: Deus, envia os seus arcanjos. E para quê? Para nos defender, para lutar as nossas causas. E Miguel, me parece que ele é o maior anjo que existe no céu. Ele é o príncipe dos anjos. Tem muita igreja aí que fala que ele é o próprio Jesus, né? Mas não entro nisso, acredito que não. Mas esse Miguel, quando Daniel foi jejuar 21 dias, Daniel começou a jejuar pelo povo que estava ali na Babilônia. Só que havia principados que não queriam que o povo saísse da Babilônia e voltasse para a terra deles, porque lá eles iam novamente levantar o que? Um templo para o Senhor, dali viria Jesus. E Satanás, gente, ele sabe tudo. Por quê? Porque ele era um anjo, então Deus deu esse poder para ele. E Daniel, sabendo que estava vencendo os 70 anos, ele foi fazer o quê? Ele foi orar. E ele falou: vou orar 21 dias para o Senhor. E Daniel começa a orar e jejuar aquele jejum de 21 dias. E o que aconteceu, gente? Aí desce o anjo Gabriel e fala para ele: ó, você é muito amado de Deus. E eu estou aqui para lutar a sua causa. E desde o primeiro dia que você começou a orar, isso o anjo falando para ele. Deus já ouviu a sua oração. Mas eu estou aqui para te ajudar. E sabe o que o anjo Gabriel falou? Mas os principados, eu não estou dando conta deles. Eu vou ter que ir pedir ajuda. E daí desce quem? Miguel. Aí Miguel vem e venceu a batalha ali, Daniel. Então, gente, a gente precisa orar. A gente precisa ser um Daniel temente a Deus. E Daniel estava orando para ele? Não, Daniel estava orando para um povo que precisava sair daquela situação. E logo
chega o anjo, entrega a vitória para Daniel, e Deus já toca no coração de Ciro e vai tocando, e Deus vai movendo. Porque as coisas na nossa vida, às vezes acontece no estalar de dedo, o milagre acontece. Mas tem hora que Deus mexe dali, mexe daqui, e vem um anjo, e vem outro. E por essa passagem de Daniel aqui, eu falei assim, eu acho que Deus pra mim já tá quase mandando o Miguel. Mas vai chegar a nossa bênção, né? E ali Daniel orando, Deus foi trabalhando e o povo saiu ali da escravidão através de Ciro. E Deus toca no coração dele e tira o povo da escravidão, né? E a gente vê, gente, que a ação de anjos, ela é muito grande na Bíblia. Quando Pedro foi preso, estava na prisão, ali a igreja começou a orar para Pedro. Porque Pedro estava preso injustamente, a igreja começa a orar. E o que acontece? Deus manda o arcanjo, o anjo, e tirou Pedro, abriu as portas da prisão. Então, gente, quando você é de Deus, quando você está fazendo o que é certo, tem 1/3 de demônio contra nós, mas tem 2/3 a favor de nós. Vocês entendem? Então não adianta o Satanás lutar, porque maior é Deus que está conosco. E Deus, quando Ele quer uma coisa, acontece, né? E a gente vê isso, depois vocês podem ler em casa, Daniel 10, do versículo 10 ao 14, está toda essa história. E a gente vê Josafá também, gente, ele começa a orar, né? Daniel 10, do 10 ao 14. E Josafá começa a orar porque ele ia enfrentar uma grande batalha, né? E Deus intervém também naquela situação através da oração de Josafá. E Deus fala, pode ir que eu vou vencer essa guerra. E o que Josafá fez? Ele começou a orar e ele colocou todo mundo louvar a Deus. E aquele louvor fez com que a ação de Deus viesse sobre aquela guerra. E o que aconteceu? Eles venceram a batalha sem lutar, porque os inimigos deles lutaram entre si, e quando Josafá olha lá para onde eles estavam todos mortos. Então a gente acredita que o quê? Deus liberou milhões e milhares de anjos para confundir aquelas pessoas que iam matar ali o povo ali, né, de Israel. Nós vamos ler 2 Reis 6. Essa história aqui eu achei ela assim muito bonita. Eu não vou ler ela toda pra gente não atrasar. 2 Reis 6. Nós vamos ler somente o versículo 16 e eu vou estar explicando para vocês a história, porque só de ler aqui vocês não vão entender realmente a história, porque para falar a verdade para vocês, eu custei entender. 2 Reis 6, no versículo 16. Então fala, achou? 2 Reis 6, mais no, por aí mesmo. 2 Reis 6, vamos ler somente o 16, onde fala assim, todos acharam? 2 Reis 6, 16. Então fala assim, ele respondeu, não temas,
porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A gente já ouviu tanto falar esse versículo, né? Maior é o que está em nós do que aquele que está com eles, do que aquele que está no mundo. Mas o que estava acontecendo aqui com Eliseu? O povo sírio, eles tramavam lá para atacar o povo ali de Israel. Só que Eliseu, Deus mostrava tudo para Eliseu. Então, quando eles vinham atacar, aí Eliseu já tinha falado, não vai por esse caminho, que eles vão vir por esse, Deus me mostrou. E ali eles foram ficando nervosos, né? Falou, mas gente, tem uma pessoa que tá aqui contando o que tá acontecendo aqui com a gente, tem um impostor aqui. Aí um fala assim pra ele, não tem ninguém aqui traindo o senhor não. Tem um homem chamado Eliseu, ele é profeta e Deus fala tudo para esse homem. Então, Deus está mostrando para ele tudo até o que o senhor fala, o que o senhor pensa, Deus mostra para Eliseu. Aí eu falei, gente do céu. Falei, Deus, dá esse dom para nós. Saber tudo que os nossos inimigos estão falando, estão tramando. Saber o que os demônios estão tramando contra nós. Mas Deus falava com Eliseu. Por que Deus falava com Eliseu? Eliseu era de Deus, gente. É de Deus. Eliseu era um homem verdadeiramente de Deus. Porque Elias deu porção dobrada dele para ele. Então eu acho que Elias não tinha esse dom de saber o que estava acontecendo lá do outro lado. E Eliseu tinha, porque ele tinha porção dobrada do poder de Deus. E a gente precisa pedir isso para Deus. A gente precisa pedir mais discernimento, olhos espirituais. A gente precisa, gente, clamar mais a Deus por discernimento. Senhor, o que eu estou fazendo está certo? Se tem algum inimigo se levantando contra mim, me mostra para eu me proteger. Então, a gente tem que mudar as nossas orações. A gente tem que pedir discernimento para Deus, para todas as coisas, né? E ali o que acontece? Deixa eu ver se eu vou lembrando aqui, gente, porque essa história é bem confusa. E daí eles falaram assim, então é Eliseu que tá fazendo isso? A gente vai, mata ele e acaba o problema. Aí eles pegou e armou um cerco ao redor de Eliseu, aquele exército numeroso, e daí Eliseu via tudo, né, gente? Aí o servo de Eliseu falou, Senhor, parece que tá tendo um cerco. Ele falou assim, aí ele falou o que nós lemos aqui, não temais, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão lá. Por quê? Daí Eliseu fala que ele estava vendo ao redor de Eliseu cavalos e carruagens de fogo para proteger Eliseu. Então, gente, nós não temos esse dom de ver as coisas, mas ao redor aqui pode ter muito fogo nos protegendo. E nós não vemos, porque nós não temos esse dom. E se a gente pedir, às vezes Deus dá. Mas não deve ser muito fácil ter esse dom, não. Aí Eliseu falou, maior é o que está conosco, não tem mais. E Eliseu usa de muita sabedoria e ele ora, Deus põe aquele povo cego, ele ora de novo, Deus dá as vistas. E eu sei que aquela batalha, tudo que ia ter, terminou em paz. E aquele povo parou de atormentar Israel por muitos anos, por causa da atitude de Eliseu. Porque Eliseu, se ele orasse, Deus mata tudo, Deus matava, gente.
Mas Eliseu, ele era de Deus. Então, inimigo nosso não é para matar, é para ele se converter, é para ele ser transformado, não é verdade? E então Eliseu, ele via o mundo espiritual e nós precisamos ver também. Vamos ler Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Todos já acharam? Então fala assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Aqui no 18 ele ainda fala: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, ele exclama, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como ondas do mar. Então o que Deus está falando aqui conosco? Que a gente precisa, como que eu vou explicar para vocês? Todo cristão, ele tem um manual na sua vida. Deus não nos deixa sem um manual. Então, quando você vai aprender a dirigir, tem um manual, tem regras. E se você fugir daquelas regras, o soldado vai vir, se vai prender, vai tomar sua carteira e tudo. E nós temos um manual de vida, que é o quê? A palavra de Deus. Então, nós precisamos buscar a instrução dela para as nossas vidas. Quando a gente busca esta instrução, o que vai acontecer? Então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Às vezes a gente quer paz, às vezes a gente quer sossego, mas a gente não está inclinado na palavra de Deus. O nosso manual de vida, às vezes é do jeito que eu aprendi, é do jeito que me falaram. Tem nada de Bíblia não, mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e nós colocamos ela, começamos a colocar ela em prática nas nossas vidas, nós vamos ter o quê? Paz. E essa paz vai ser tão grande como as ondas do mar. Gente, vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena. O mundo, sabe o que está atrás? De paz. O mundo não tem paz, gente. Mas por quê? Porque às vezes está fugindo da palavra do Senhor. Então ela é a nossa instrução, né? E ela era a instrução de Eliseu. E quando nós colocamos ela como regra de vida e fé, os arcanjos vão chegar. E se o Gabriel não estiver dando conta, quem vai chegar? O Miguel. E, gente, igual a Mariângela batizou, passou pelas águas. Mariângela, agora você tem anjos. Você tem arcanjos. E antes você tinha, porque você precisava chegar onde você chegou. Graça e misericórdia do Senhor. Só que agora é diferente. Agora ai daquele que tocar na Mariângela. Porque ela herdou a salvação. Agora é diferente. E agora é diferente para você, que já herdou a salvação. Tem anjos, tem arcanjos do seu lado, para guardar você, para atender as suas orações, para te defender, para defender a sua casa, para te guardar no trânsito, para te guardar naquela noite que você está triste, para você amanhecer alegre. Agora tem anjos, guerreiros do Senhor, para nos defender.
Então, gente, para que tristeza? Para que preocupação? A palavra de Deus fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. Então é temer a Deus. E Deus nos diz: eu sou o que sou. Controlo todo o universo. Você acha que a sua vida não está no controle de Deus? Será que não, Tereza? Está no controle dele. Ele controla todo o universo. E ele zela por todos nós. Então, Satanás não pode com nós não, gente. Se ele está com 1/3, nós está com 2. Para que temer? Para que ficar triste? Para que ficar preocupado? Eu falei assim, meu negócio agora é com o Miguel. Brincadeira, gente. É o que Deus mandar, ele sabe o que é bom, né? Então, Deus nos diz: eu controlo o universo, eu trabalho por vocês e eu preciso da visão espiritual de vocês. Nós precisamos ter visão espiritual. Então, quando os inimigos vier para nos atacar, o que nós vamos falar? Satanás maior é o que está conosco. Nós já temos que enxergar legiões de anjos, carros de fogo, cavaleiros para nos defender. Porque Eliseu enxergou isso. E nós precisamos enxergar isso. Amém? E vinha ao meu coração ainda: tem anjos trabalhando a favor de vocês. Amém. Vamos falar em língua aqui, gente. Tem anjos trabalhando ao nosso favor. Está trabalhando. Deus trabalha ao nosso favor e em nós. Às vezes nós estamos passando por uma adversidade porque o trabalho de Deus é em nós. Então o anjo está mexendo conosco. Para quê? Para nós ficarmos do jeito que Deus quer. Mas Deus tem o controle. Deus está trabalhando, Deus nos ama, Ele está nos aperfeiçoando. E ninguém toca no ungido do Senhor sem a permissão de Deus. E sem a nossa permissão. Porque se a gente der um lugar, o inimigo entra. Mas se a gente não der lugar, ele não entra. E eu achei interessante, eu não sei o porquê, mas ele falou, termina com Deuteronômio 5. Deuteronômio 5. Do 6 ao 11. Tá no comecinho da Bíblia, né? Tem que andar rápido, porque eu tenho 2 minutos. 5, do 6 ao 11. Aqui fala a repetição dos 10 mandamentos. Então fala assim a palavra do Senhor: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para... Não, gente, é do 6. Do 6 a 11. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão.
Então aqui a gente vê que Deus, gente, os 10 mandamentos está em Êxodo 20, que fala isso aqui. E Deus repete tudo que ele falou lá em Êxodo 20 em Deuteronômio 5, 6 a 11. E Deus, gente, ele vai insistir conosco. Às vezes ele está falando e o povo não está entendendo. E ele fala assim, eu não vou parar de falar até você mudar. Então nós precisamos de mudar, gente. Nós precisamos ter a palavra de Deus como regra de vida e fé. E é claro que aqui ninguém tem ídolos na sua vida, a não ser Deus, né? Mas a gente não pode ter mesmo, porque Deus não aprova, né? E a gente tem que ter Deus na nossa vida, no nosso coração e viver somente para Ele. E quando a gente tem a palavra de Deus como regra de vida e fé, quando a gente herda a salvação, porque a salvação é herdada quando a gente coloca a Bíblia na nossa vida, no nosso coração, e a gente abandona todos os outros deuses da nossa vida e a gente começa a ter um Deus só, um único Deus, que será o nosso Salvador. Aí, o que acontece? O anjo do Senhor está prontinho para nos guardar, para nos defender, né? Para que a gente continue firme e vamos o quê? Herdar realmente a salvação que Ele tem para todos nós. Amém?